Nessa aula a gente vai falar a respeito de análise de links. A gente sabe que a web, parte dos dados da web é um grafo, ou seja, são conexões entre os documentos. Um documento linka o outro, faz referência ao outro. Então a gente tem um grafo. E em cima desse grafo dá para fazer muita coisa. É o que a gente vai estudar um pouco aqui nessa aula. Esse tema também é chamado de análise de redes complexas, mas no inglês é mais conhecido como link analysis ou, no português, análise de links. Nessa aula nós vamos falar sobre 4 temas principais. São os textos âncora, que são os textos que estão em volta dos links que nós fazemos nos nossos sites para outros sites, e eles são descrições a respeito desse outro site. Serão muito importantes. Vamos também fazer análise de citações, como que a análise de citações lá da biblioteconomia veio parar aqui na mineração web, porque é a inspiração para o principal algoritmo de ranqueamento de documentos, que é o PageRank. É um algoritmo do Google, foi lançado pelo Google, pelos cofundadores do Google, antes de fundar a empresa, através de um artigo, e que é referência até hoje. Também uma outra abordagem que é muito utilizada é o HITS, que também é um algoritmo para classificação, para ordenação de documentos na web, mas aí ele considera dois conceitos diferentes, que é o de hub e de autoridade. Vamos começar falando dos textos âncora. Aqui nós estamos vendo uma representação de uma página linkando para outra. Então lá dentro da página D1 tem um texto que está marcado e linkando para uma página 2, D2. Então existe ali um hiperlink. Então a consideração que a gente faz é que um hiperlink é um sinal de qualidade. Por quê? O proprietário, o autor da página D1, ele está referenciando uma outra página. E isso precisa ser aproveitado. Quer dizer, o hiperlink de D1 para D2 indica que o autor de D1 julga D2 como sendo de alta qualidade e relevante. A segunda consideração é que o texto âncora descreve o conteúdo de D2. Claro, tem gente que vai lá e escreve clique aqui para, e aí só o clique aqui que está marcado, que é o texto âncora. No entanto, a gente pode usar inclusive o texto ao redor do hiperlink. Então acaba sendo sim um sinal de qualidade importante também. O exemplo que a gente tem é, aqui nós temos um texto onde o hiperlink está somente na palavra here, aqui. Mas na verdade o que tem que ser feito é tomar o texto inteiro, usar o contexto, ou seja, o que está em volta dentro da sentença que tem o hiperlink, no caso em cima da palavra here. O que acontece é que o texto âncora de um dado documento para o outro, para um documento D2, ele é usado, ele deve ser usado. É positivo que se use indexando o próprio documento D2. Então, se tem um link, um texto âncora de D1 para D2, o texto âncora de D1 para D2 vai ser usado na indexação, na busca para aquele texto 2. O exemplo aqui é o seguinte, imagina a consulta IBM. Se você fizer só uma consulta IBM sem usar as referências, sem usar texto âncora indexado, então você pode encontrar páginas de direitos autorais da IBM, páginas de spam, você vai encontrar um resultado da Wikipedia, mas às vezes a página da IBM pode não ter muitas vezes o termo IBM e pode não ser encontrada. Então isso pode ser um problema. Então quando o texto âncora é indexado junto, a palavra IBM sim vai aparecer várias vezes, porque várias pessoas marcaram IBM, escreveram IBM, marcaram IBM, linkando para a página correta da IBM. Então isso é muito positivo, inclusive para as consultas que são navegacionais, ou seja, aquela consulta que é feita na máquina de busca onde eu já sei onde eu quero ir. Por exemplo, IBM, eu quero ir para o site da IBM. Ou qualquer outro nome de entidade, quando em geral a gente busca por entidades, seja empresas, pessoas. Aqui a gente tem um exemplo ilustrado, 3 sites que falaram a palavra IBM, fizeram referência lá ao site da IBM. Então, o que a gente vê é que o texto âncora muitas vezes é melhor do que a própria página, o próprio conteúdo, porque o conteúdo sou eu falando de eu mesmo. Já o texto âncora é alguém falando de mim, e isso pode me descrever melhor
com mais propriedade. E aí o texto âncora pode até mesmo receber um peso maior do que o texto do documento. Isso, claro, baseado nas considerações 1 e 2. Ou seja, um link é uma referência de qualidade, o que naturalmente pode não ser verdade sempre, não vai ser verdade sempre, tem os spams, tem outros problemas que são necessários serem tratados. E também a segunda consideração, onde aquela descrição é boa. Mas, em geral, vai ser para a maioria, né? Então, vai funcionar de forma geral. O grande problema com isso seria as pessoas começarem a fazer links para outros sites e fazer descrições maliciosas. Isso é chamado, traduzido para o português, uma bomba do Google, por exemplo. Então é onde aparecem maus resultados, porque as pessoas combinaram e uma comunidade combinou de todo mundo no seu site, nos seus documentos, fazerem ligações, links, referências para outra página falando alguma coisa mal dela. Então aqui nós temos alguns exemplos, e aí a gente sabe, historicamente também já aconteceram outros casos com personalidades, onde quando as pessoas querem xingar essa pessoa, eles fazem más referências e aí quando você vai buscar no Google aquilo ficou indexado, aquela referência maliciosa. Então, nós entendemos o que é o texto âncora, entendemos que é positivo ele estar indexado, mas nós entendemos também que é importante preocupar com spam. Falando agora um pouco de análise de citações. A análise de citação é importante para a gente entender a origem do PageRank e dos outros algoritmos que fazem análise de links. Então, o que acontece é o seguinte, é uma definição herdada da biblioteconomia, onde, por exemplo, nesse caso, nesse exemplo, a gente está vendo Miller 2001, que é um artigo, mostrou que a atividade física altera o metabolismo de estrogênio, ou seja, é um artigo citando o outro. Então, é como se fosse um hiperlink de um artigo para o outro. Aqui na web, a comparação é essa, quando você faz uma referência. Então, a análise de cocitação significa avaliar quais são os artigos que cocitaram o mesmo paper, o mesmo artigo. Então, quer dizer, se várias páginas estão linkando para um dado documento, existe uma relação entre essas páginas que estão linkando para esse mesmo documento. Então, é uma medida de similaridade desses dois artigos pela sobreposição de outros artigos que estão citando esse artigo. Isso é chamado de similaridade de cocitação. E aí é com isso que o Google, por exemplo, consegue retornar páginas como essa, ou mais como este documento, porque na verdade ele não está nem fazendo a comparação do conteúdo textual desses documentos, mas ele está observando outros artigos que também foram referenciados pelos mesmos que referenciaram aquela página. Ainda dentro da análise de citações, na verdade não falando exatamente de cocitação, mas nós queremos contar a quantidade de citações de referências de links para o meu documento, porque isso pode ser uma medida de qualidade do meu documento. Então a medida mais simples seria, cada artigo consegue um voto. Não é muito acurado, mas se eu tenho um link para mim, eu tenho um voto da minha qualidade. Na web, a frequência de citação seria o número de links, ou seja, os links de algum documento para o meu documento. Então, um alto número de links não necessariamente significa alta qualidade, mas se um tem mais do que o outro, significa ao menos que ele é melhor do que o outro. Claro que pode ter um empate técnico, não é? Claro que a gente tem que tentar suavizar essa medida, né? Até por causa do spam de links, como a gente acabou de falar, mas já começamos a ter uma medida, ou seja, contar o número de links. Melhor medida seria a frequência de citação com peso ou ranking de citações, ou seja, um voto em um artigo é pesado de acordo com o impacto de suas citações, ou seja, uma citação para mim pode ser melhor do que uma outra citação. Por quê? Porque quem está citando tem um peso, e se esse peso é maior do que o outro documento que cita, então aquele peso vai contar mais. Parece que é circular, de certa forma, é uma medida iterativa, o PageRank, a gente vai ver, mas não é circular no sentido de que vai ficar um passando para o outro para sempre. A gente vai ver que, em algum momento, aquelas páginas que têm mais referências melhores vão ganhar um peso maior e quem não tem boas referências vai ganhar um peso menor.
A análise de citações teve origem, e na verdade foi o precursor do PageRank, teve origem lá em 1960, mas no contexto de biblioteconomia, para análise de citações. Essa análise de citações pode ser interessante até para avaliação dos artigos científicos e da qualidade dos autores também. E agora a gente vai ver como isso se aplica ao web. Então, antes de entrarmos no PageRank propriamente dito, vamos fazer um resumo. Nós podemos, então, utilizar a mesma representação formal para citações na literatura científica e hiperlinks na web. É isso que o PageRank está herdando, de certa forma, esse conceito. A frequência de citações com peso apropriado é uma excelente medida de qualidade, tanto para páginas web quanto para aplicações científicas. Então, é necessário ajustar esse peso. Simplesmente contar não vai dar um bom resultado, mas já seria, claro, melhor do que não fazer nada. E aí vamos ver então o PageRank para computar a frequência de citações com peso na web.